Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2026. Nosso querido amigo, nosso irmão, Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Scott. O estado era bom. Scott, deixe-me começar com o que Donald Trump acabou de postar há alguns instantes. Ele está falando sobre o novo presidente do Irã, que está pedindo um cessar-fogo, pedindo a Donald Trump e a sua administração um cessar-fogo, o que até agora foi rejeitado pelo governo iraniano, pelo menos pelo que vi na mídia persa. E mesmo na última entrevista que o ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu ontem à Al Jazeera, aqui está o que ele disse. Atualmente está em andamento, mas o seu ponto está correto. Não temos boas experiências em negociações com os Estados Unidos. No passado, negociamos e chegamos a um acordo, apenas para que os Estados Unidos se retirassem dele sem motivo. 2 vezes, mais recentemente neste ano e no ano passado. Negociamos, e o resultado foi o ataque e a agressão deles. Não há confiança de que negociações com os Estados Unidos possam levar a resultados. A confiança está em zero. Toda vez que eles apresentam uma proposta de negociação, a primeira questão que devemos examinar é o quão honestos eles são. E não vemos nenhuma honestidade. Não há confiança. E para construir confiança é preciso dar passos significativos. Se a República Islâmica decidir fazê-lo ou não é outra questão. Mas em resposta a qualquer proposta, a questão é quanta confiança existe. No momento, não existe confiança. Parece, Scott, que hoje Donald Trump vai falar e se dirigir à nação. Ele está basicamente focado na guerra no Oriente Médio entre o Irã e os Estados Unidos. É meio impressionante que Israel agora esteja em segundo plano, não está mais na linha de frente. Qual é a sua compreensão dessas novas escaladas? Porque muitas pessoas acham que eles podem atacar, que talvez tentem invadir o Irã pela parte sul neste fim de semana. Qual é a sua visão sobre isso? And você Drower. Eu já fiz isso. Nós não vamos invadir lugar nenhum, não com 10 mil soldados, certo? Podemos fazer uma incursão. Talvez possamos entrar, fazer algumas coisas, sair, talvez. Pode ser que consigamos. Mas não estamos invadindo nada. Isso é pura estupidez. As pessoas que falam sobre uma invasão nunca fizeram isso. Elas não sabem o que é. Não sabem nada sobre o exército, sobre guerra, sobre logística. 2 equipes de desembarque de batalhão dos fuzileiros navais, Praia Vermelha 1 e Praia Vermelha 2. Legal, entramos, avançamos 500 metros. Agora temos que parar. Onde está o escalão de reforço? Ah, não existe nenhum. Então você meio que está preso onde está agora. Não é exatamente uma cabeça de praia, né? Não, 500 fuzileiros não são muitos fuzileiros, são 4.000 no total. Mas a maioria deles é de logística e pessoal da aviação. Soldados realmente no terreno, companhias de infantaria, isso é diferente. Isso é uma estupidez. Qualquer um que fale sobre uma invasão terrestre literalmente não sabe do que está falando. Pode haver uma incursão, mas você não vai manter território com 10 mil pessoas. E como eu disse, há apenas 4.000 fuzileiros implantados na área, e metade deles não são tropas de combate. Metade deles, sabe, são do pessoal da aviação que fica com os aviões. Parece que eles têm mais de 10 mil. Estão falando em 50 mil soldados. Como você vai conseguir 50 mil soldados? De onde eles vão vir? Eu não sei. Eles ainda não vêm de lugar nenhum. Eles não estão lá. E, de novo, eles não são soldados. Temos muitos aviadores. Você viu os caras que morreram naquele primeiro ataque de drone? Eles não eram tropas de combate de linha de frente. Eram reservistas gordos. Quero dizer, não estou implicando com eles, sinto muito que tenham morrido. Mas sabe, eles não eram a ponta de lança. Não eram caras que estavam lá fora fazendo flexões, barras, correndo e marchando com mochilas de 20, 40, 50 quilos, carregando granadas de morteiro e placas de base. Não,
Eles não sabem fazer isso. Estavam sentados em um bunker e foram mortos. A grande maioria das pessoas no teatro de operações é isso mesmo. Tropas de apoio, tropas de logística. Não há tropas de combate. E as tropas de combate, sabe, elas exigem sustentabilidade. Isso significa que precisamos ter, vamos deixar isso muito, muito claro, estamos inventando tudo à medida que avançamos. Não temos um plano. Se tivéssemos um plano, os fuzileiros navais já teriam sido enviados para a linha de frente. Tudo isso é reativo. Se tivéssemos um plano, os paraquedistas estariam no teatro de operações, prontos para agir. Se tivéssemos um plano, os Rangers e a Delta já estariam em solo fazendo o trabalho deles. Tudo isso é reação, porque achamos que iríamos vencer essa guerra rapidamente. Achamos que bastaria lançar algumas bombas, matar o Ayatollah e o regime cairia. Olhe para a estupidez desse presidente. O novo presidente do Irã é o mesmo presidente. O mesmo cara, aquele com quem falei em setembro antes da guerra. Não é um novo presidente. Não é uma nova liderança. É a mesma maldita liderança. No Iraque, é o mesmo ministro das Relações Exteriores. Sim, eles mataram algumas pessoas, mas foram substituídas. É isso que acontece quando você tem um sistema. E sabe, o que todos os iranianos disseram é que eles não estão buscando um cessar-fogo. Eles querem que a guerra acabe e garantir que não haja outra guerra. E se essas condições puderem ser atendidas, eles estariam dispostos a parar a guerra. Mas até lá, não. Eles vão continuar, seguir em frente. E eu adorei todas as pessoas acompanhando os lançamentos de mísseis. Eles dispararam tantos no primeiro dia. Olha, tá diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eles não têm mais nada. Ontem à noite, boom, os iranianos disseram, engole essa e morre. E eles vão continuar fazendo isso. Os iranianos vêm planejando isso há 20 anos. Não há nada de reativo nos iranianos. Eles estão operando com um plano. Somos nós que estamos reagindo a ele. Não vai haver uma invasão terrestre. Isso simplesmente não vai acontecer. Como eu disse, pode haver uma incursão. Mas, novamente, uma incursão para alcançar o quê? Tendo planejado uma grande incursão durante a Guerra do Iraque e a Guerra do Golfo, e tendo defendido essa operação diante do comandante do Corpo de Fuzileiros Navais e de um painel de generais de 4 e 3 estrelas, tive que responder a muitas perguntas sobre o risco em relação ao ganho. Quero dizer, estamos apenas tentando provar que o LAV-25, que na época era relativamente novo, pode ser inserido por helicóptero, circular, atirar em alvos e depois se retirar. Can be inserted by helicopter. We can run around, shoot things up, and then come out. Because if that's what it's about, we're not too thrilled about this because. Porque se é disso que se trata, não estamos muito empolgados com isso. Há fuzileiros navais envolvidos. Eles podem morrer. Tem que haver um motivo para a incursão. Se fosse possível garantir o urânio enriquecido a 60% com uma operação, entrar, agir, sair, algo assim seria um motivo. Ilha de Karg. Não vamos manter a ilha de Karg, nem sequer vamos tomá-la. Mas mesmo que tomássemos, alguém já olhou um mapa, vê onde fica o Irã. Você entende que a ilha de Karg é baixa e plana, e vai ser arrasada. Os iranianos sabem tudo sobre ela, nós não sabemos nada. Não, seria uma luta até a morte. Seria estupidez. Esse presidente é burro pra caramba. Quero dizer, acho que os iranianos disseram melhor. Ele está negociando consigo mesmo. I think the Iranians said it best. He's negotiating with himself. Negociando consigo mesmo. Ele está inventando coisas. Há muito pensamento ilusório. Sempre que os iranianos, antes de tudo, os iranianos deixaram claro que não vão negociar com os Estados Unidos. Isso simplesmente não vai acontecer. Então ele tem o Egito, o Paquistão, a Turquia e talvez alguns outros tentando entrar em contato com os iranianos. E se os iranianos atenderem a ligação, o presidente diz, viu? Eles estão negociando conosco. Não, não estão. Eles apenas atenderam uma ligação dos paquistaneses. O que disseram aos paquistaneses foi, digam aos americanos para sumirem. Sabe, Trump não quer ouvir isso. Esse homem vive num mundo de fantasia. Ele vai tentar, ele precisa criar as condições para poder dizer eu venci a guerra. Os iranianos não vão entrar nesse jogo. The Iranians aren't going to play that game. They don't care about domestic American politics.
Eles não se importam com a política interna americana. O que eles querem é acabar com esta guerra para que nunca haja outra. Isso significa que Israel não pode continuar fazendo o que tem feito. E os Estados Unidos não podem continuar fazendo o que tem feito. E isso exige que os Estados Árabes do Golfo sejam quebrados. Totalmente quebrados. Quebrados a ponto de não olharem mais para os Estados Unidos como seu salvador, que percebam que precisam viver nesta região em paz e harmonia com os iranianos. O que significa que precisam começar a tratar os iranianos com respeito. Isso pode exigir alguma mudança de regime nos Estados Árabes do Golfo, especialmente nos Emirados Árabes Unidos. Talvez seja a hora de essa família se despedir. That family to go goodbye. Maybe in Bahrain, goodbye. Maybe in Kuwait, goodbye. It's all possible. Talvez no Kuwait. Adeus. Tudo é possível. Esses não são regimes eleitos pelo povo, são monarquias instaladas pelos britânicos. Então não é como se sabe, essas pessoas tivessem conquistado o direito de estar lá. Foi algo que lhes foi dado. E aí eles simplesmente ficam sentados sobre o petróleo, constroem palácios gigantes e vivem esse estilo de vida pomposo e luxuoso, em que, por causa da quantidade de dinheiro que podem jogar em qualquer problema, conseguiram resolver a maioria deles. Bem, o problema iraniano vocês não estão resolvendo muito bem. E acho que eles vão ser quebrados. Os Estados Unidos já estão quebrados. Nós não temos uma solução. Não temos uma solução para o Estreito de Hormuz, e isso só vai piorar. Os iranianos têm todas as cartas na mão. Então, sabe, Donald Trump ele vive num mundo de fantasia porque não consegue admitir que cometeu um erro. Ele não consegue admitir que Pete Hegseth, o pior secretário de defesa da história dos secretários de defesa, mentiu para ele, o enganou. E ele precisa criar essa narrativa que diz: eu sou o herói conquistador e por causa da minha ação decisiva, grandes coisas aconteceram. Os iranianos não vão. Bem, quero dizer, o triste é que nós tínhamos um acordo e agora não temos mais. Agora há algumas conversas, e nisso eu estou bem esperançoso, de que se for verdade que os iranianos disseram que talvez estejam dispostos a deixar os russos atuarem como mediadores. É isso que eu venho defendendo. Foi isso que defendi quando fui à Rússia. Fui à Rússia e fiz o máximo de barulho possível sobre conseguir que os russos atuassem como mediadores, porque essa é a solução. Uma mediação russa poderia resolver muitos problemas, porque então o Trump poderia fazer um pouco de encenação e tudo mais. Mas sabe, ainda é cedo. No fim das contas, o resultado tem que ser os Estados Unidos fora do Oriente Médio e Israel aceitando um Estado palestino. E é preciso haver garantias internacionais de segurança. Eu sempre acho interessante quando os ucranianos dizem: precisamos de garantias de segurança. Bem, eu acho que o mundo árabe precisa de garantias de segurança contra Israel. Israel não pode ter permissão para manter o tipo de exército que tem agora. Não tem esse direito. Não pode ter permissão para sair bombardeando todo mundo. Eles bombardearam 5 países na semana passada. Poxa, fala sério. Mesmo que estejam bombardeando a Síria, e Ben-Gurion esteja falando sobre assassinar, você sabe o HTS na Síria. É impressionante, Scott. Quando se trata da guerra, você mencionou que, se eles atacarem, será uma incursão pelo poder. Qual seria o resultado disso? Do que eles precisam? Não tenho 100% de certeza, mas realmente acredito que eles não conseguirão nada se forem atrás daqueles 400 quilos de urânio enriquecido. Eles não vão encontrá-lo. Não vão fazer nada desse tipo, sabe, pegá-lo ou algo assim. Mas não consigo imaginar os iranianos dizendo: certo, temos 406 quilos de hexafluoreto de urânio a 6%. Vamos colocá-lo em uma instalação levemente vigiada perto da costa do Golfo Pérsico e deixá-lo lá para que os americanos possam vir, lançar uma incursão e levá-lo. Acho que está muito mais no interior do Irã, em uma montanha, o que significa que a incursão teria que penetrar profundamente no espaço aéreo iraniano. Eles seriam abatidos no caminho, então teríamos uma situação como a de Black Hawk Down, novamente.
Sabe, um helicóptero cai, temos pessoas em solo, sobreviventes, iranianos se aproximando, apoio aéreo aproximado sendo acionado, mais helicópteros indo, mais aeronaves caindo. E agora tudo está emperrado antes mesmo de começar, porque isso não é a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você mandava os C-47 e 3 deles eram abatidos. Que pena, azar o deles. Mas você simplesmente continuava. Não, hoje em dia é diferente. Um helicóptero cai, temos que entrar com busca e resgate em combate, temos que colocar homens em terra, temos que fazer todo o esquema de queda do Falcão Negro. Nós não deixamos ninguém para trás. E então todo mundo morre. Se fizermos uma incursão no Irã, minha previsão é que toda a força de ataque será destruída, porque estamos indo. De novo, isso não está sendo cuidadosamente planejado. Tudo o que está sendo feito aqui está sendo feito por razões políticas, não por razões militares legítimas. Não há motivo algum para ir atrás dos 450 ou 460 quilos de hexafluoreto de urânio. Nenhum mesmo. Nós tínhamos um acordo em que eles iriam nos entregar isso. Meu conselho ao presidente seria: faça o que for preciso para colocar esse acordo de volta na mesa. O que for necessário, inclusive sair do Oriente Médio de uma vez. Diga aos iranianos: nós vamos sair do Oriente Médio, mas vocês têm que entregar esses 450 quilos de hexafluoreto de urânio. E é aí que os russos podem entrar. Os russos podem lidar com isso, suspende sanções e coisas do tipo. Acho que os iranianos cederiam. I think the Iranians would give it up. It's caused them nothing but trouble. Caused them nothing but problems. Isso só lhes causou problemas. Nada além de problemas. E sabe, o que eu diria aos iranianos é: nós vamos deixar as bases e trabalhar com os israelenses para mudar o comportamento. Mas precisamos que vocês retomem aquele acordo que estava sobre a mesa. Vocês estão fechando para sempre a porta para o seu potencial de desenvolver armas nucleares. É assim que as coisas são. Vocês vão assinar um acordo que diz que nunca poderão construir armas nucleares. Vocês ficarão permanentemente limitados a urânio enriquecido a 375%, cuidadosamente monitorado, etc. É isso. E eu acho que o Irã aceitaria, mas não com os americanos ditando as regras. Eu realmente não acho que eles vão fazer isso. Na minha opinião, aqueles tempos já passaram. Simplesmente não acho. Você precisa entender o que está acontecendo no Irã agora. Eu sei muito bem o que está acontecendo no Irã. E sei que o povo iraniano disse que vai despedaçar o presidente se ele negociar com os Estados Unidos. Mas agora os russos entram em cena. E se os russos se sentarem com você e disserem: ok, gente estúpida, porque vocês estão sendo estúpidos agora, vocês estão sendo destruídos. Sim, vocês são durões, realmente durões. Estamos tão impressionados. Deus, estou tão impressionado com o quão durões vocês são. Mas vocês dizem que se importam com seu povo. Eles estão prestes a causar danos permanentes à sua infraestrutura. Danos permanentes. Vocês nunca vão se recuperar disso. Nunca. Certo? Então agora vocês podem sentar aí e dizer: oh Deus, somos chiitas. Oh que bom, somos tão bons. Karbala, 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 Karbala. Uau, isso é estupidez. Que tal suspender as sanções? Que tal conseguir o fim das sanções? Fazer vocês se envolverem plenamente? Eles não querem mais isso, Scott. Claro que querem, Nima. Claro que querem. Eles precisam disso. Eu sei, a prioridade não são as sanções agora. A prioridade mudou, porque eles estão falando sobre Israel. Porque eles estão falando sobre Israel. Em qual platide não quando se trata de Israel? Israel devia ser desnuclearizado. Destruído. O Irã não tem o direito de tomar essa decisão. Mas Israel agora, o problema é Israel, Scott. Enquanto Israel tiver armas nucleares, essas armas nucleares. Nima, isso é fantasia. Isso é fantasia de quem cheira cocaína. Se você acha que o Irã tem influência para fazer Israel abrir mão de suas armas nucleares assim, você está viajando. Sabe como Israel vai abrir mão de suas armas nucleares? No Irã. Mas esse não é o meu ponto.
Tava. Esse não é o meu ponto sobre forçar Israel. O que quero dizer é que mantiver essas armas nucleares em seu território e continuar falando sobre a opção sanção, não há como haver qualquer tipo de equilíbrio. Israel nunca falou sobre a opção Samson. Israel nunca falou sobre a opção Samson. Eles só falaram sobre isso de forma indireta. O ministro deles disse isso sobre Gaza. Disseram para usar armas nucleares contra os gazenses. Os gazenses não têm nada. É um ministro cheirando cocaína, completamente chapado, sentado ali dizendo besteiras. Me mostre a declaração oficial de política do governo israelense que diga que eles vão lançar armas nucleares sobre Gaza. Porque temos americanos que disseram a mesma coisa. E eles são apenas idiotas, respiradores de boca. Certo, vamos às políticas oficiais do governo israelense. Existe um protocolo oficial entre Israel e os Estados Unidos sobre o uso de armas nucleares. E Israel não vai violar esse protocolo. Eu realmente não acho que o Irã aceitaria isso. A pior coisa aconteceu, Scott. Não, a pior coisa não aconteceu. Não, nada. O que mais eles podem fazer? Eles querem usar bombas nucleares? Vá em frente e use-as. E depois? Quão durão você é, então, quando tá morrendo de envenenamento por radiação? Eles vão ver o que tem. Eles vão ver, Scott. Acho que eles precisam entender isso. Os iranianos vão revelar suas 3 armas nucleares de 15 quiloton que conseguiram montar. Viva! Estou dizendo que eles sabem como responder a isso. E não é apenas a minha opinião pessoal, porque conversei com muitos deles quando estive no Irã. Eu conheço o restante das pessoas. Eles perguntaram o quê? Os tomadores de decisão ou o povo? Estou falando dos tomadores de decisão. Não estou falando sobre isso. Você está me dizendo agora que os tomadores de decisão no Irã não vão aceitar? Porque, antes de tudo, o que você está dizendo não bate com o que o governo iraniano está dizendo. O governo iraniano está dizendo que se os Estados Unidos saírem do Oriente Médio e se houver freios e contrapesos de comportamento sobre o Irã, eles nunca mencionaram as armas nucleares de Israel como uma pré-condição. Isso é coisa sua. Eles posicionaram nisso. O que eu acho que é a política oficial é que o Irã está mantendo esse nível de enriquecimento. Eles não vão abrir mão desse nível porque querem estar preparados para Israel. Se Israel decidir atacar o Irã usando armas nucleares, eles querem estar prontos para responder. Esse é todo o conceito. O que eu aprendi não é a minha opinião. Não estou falando do meu próprio ponto de vista. É porque conversei com muitos desses tomadores de decisão no Irã. Eles disseram que estão preparados até o fim. Disseram que o fim significa o uso de armas nucleares. Eles estão preparados para isso. Quer dizer, não há nada que você possa fazer. É como olhar para uma pessoa no oceano. Só os russos podem salvar sua pele. Essa é a única chance que você tem. Porque caso contrário, você vai acabar tendo... Sabe, Scott, até o Medvedev disse isso 2 dias atrás. Ele disse que o resultado dessa guerra seria o Irã se retirar do TNP e se tornar uma potência nuclear, com bombas nucleares. E ele disse isso. Quando alguém como o Medvedev diz algo assim, isso tem peso. Não significa que a avaliação dele sobre o que está acontecendo no Irã, essa é a única avaliação que importa. Putin disse isso? Não. Não venha me falar sobre Medvedev. Não venha me falar sobre Karaganov. Não venha falar comigo sobre... Quando se trata da Rússia, Scott, quando se trata da Rússia, precisamos entender o que está acontecendo contra a Rússia e o Irã. Porque eu acho que eles estão lutando a mesma guerra. O que a Rússia está lutando e o que o Irã está lutando é a mesma coisa. É a mesma coisa. As mesmas pessoas, aliás. As mesmas pessoas. As pessoas que estão na Ucrânia são as mesmas que estão em Israel.
Elas não estão lutando a mesma guerra, Nima, porque a Rússia não está pronta para cometer suicídio. O Irã está, aparentemente, de acordo com você, isso não é a mesma guerra. Uma é uma abordagem racional para alcançar objetivos bem definidos. A abordagem russa, encerrar a guerra. Eu esperaria que o Irã também seguisse esse caminho. Mas se o Irã está dizendo, estamos dispostos a morrer e cometer suicídio, então o suicídio iraniano significa a destruição da economia global. E a Rússia não está nessa. Posso garantir que a Rússia não está nessa. A Rússia não quer morrer junto com o Irã. Eles não estão dispostos a dar as mãos e morrer com o Irã. Eles não estão lá para arruinar toda a economia. Os russos estão lá para encontrar um caminho para a paz. Isso é garantido. Sim, mas eles não estão tentando destruir a economia russa ou a economia chinesa, porque são considerados, até agora no Estreito de Hormuz, todos aqueles petroleiros chineses e até indianos, até paquistaneses, estavam passando pelo Estreito de Hormuz. Esse não é o problema do mundo. Sim, eles estão pagando, exatamente. Eles não miram nesses países porque os veem como amigáveis. O problema é como pressionar os Estados Unidos, não a China ou a Rússia. E esses países entendem o que está acontecendo, especialmente no caso do Estreito de Hormuz. Porque neste momento, o principal problema, sabe, antes de esta guerra começar, Donald Trump falava apenas sobre armas nucleares e o programa nuclear. Agora, sua principal prioridade é o Estreito de Hormuz. Sim, claro que é, porque os iranianos. Essa é a sua carta na manga. Mas, novamente, você considera Donald Trump o ator irracional ou apenas um ator irracional? Eu não vejo Donald Trump como um agente racional. Eu não vejo mais como alguém racional. Certo, irracional. Irracional. Ele é irracionalmente, 100% irracional, sim. Zemusmain e Svatsnatis. Sim. Certo. Então, o que você acha que vai acontecer se os iranianos, veja bem, não me entenda mal, eu acho que os iranianos estão fazendo um trabalho fantástico. Quero dizer, eles têm um plano, vêm seguindo esse plano, e nós temos reagido a eles desde o primeiro dia. Sabe, eles têm toda a sequência do ciclo ODA a seu favor. Eles estão conduzindo o ciclo de tomada de decisão e tudo mais. Mas a diferença é que, no melhor dia do Irã, no melhor dia, eles poderiam colocar 5 armas nucleares em um míssil e eliminar Israel. E então o Irã deixaria de existir. Espero que o Irã entenda isso. Todo mundo diz, estamos prontos para isso. Você não sabe por que está pronto, porque a vida acabaria para todos. Os Estados Unidos interviriam. Não seriam armas nucleares israelenses, seriam armas nucleares americanas. E as nossas são muito maiores. Quer ver o que acontece com 20 milhões de pessoas em Teherã? Sabe se uma bomba de um mega se enfia com Teherã? Acabou com a cidade. Por que os Estados Unidos fariam isso? E se o Irã reverse armas nucleares contra Israel? Sim. Não. Estou falando sobre por que os Estados Unidos usariam armas nucleares contra o Irã. É por causa de Israel ou por causa dos Estados Unidos? Porque Donald Trump é um agente irracional que está fazendo mais do que qualquer outra pessoa. Vamos supor que o principal objetivo dele não seja ser derrotado pelo Irã. Então, você acha que ele vai recorrer a armas nucleares só porque não quer ser derrotado pelo Irã? Acho que Donald Trump entende. Afinal, Scott, até agora, Donald Trump tentou promover uma mudança de regime. O principal objetivo, acredito, era a mudança de regime. Não se tratava de uma operação militar. Se fosse uma operação militar, eles teriam se preparado para a guerra. Eles não estavam preparados para essa guerra. Foram enganados pelo Mossad, eu acho, basicamente, e por algumas pessoas da CIA, que disseram a eles que poderiam realizar uma mudança de regime. Você se lembra, nós dois já discutimos isso antes. Você disse que, se eles fossem até lá, seria uma operação de mudança de regime. Mas isso era uma fantasia, acho eu, vendida pelo Mossad. Bem,
Você se lembra do que eu disse sobre mudança de regime? Eu disse que seria uma operação de mudança de regime. É a única maneira que eles poderiam fazer isso, por causa de suas capacidades militares limitadas. Eu disse que a única forma de fazermos isso é por meio de uma mudança de regime que leve ao colapso do Irã antes que seus mísseis possam ser totalmente acionados. Mas também disse que não se pode iniciar uma mudança de regime sem ter certeza do resultado. E isso significa que os israelenses precisam ter o lugar totalmente infiltrado. Os Estados Unidos precisam tê-lo totalmente infiltrado e nós temos que entrar lá e fazer o trabalho. Quero dizer, de modo geral, uma mudança de regime fundamental não é matar o líder supremo. Mudança de regime é suprimir a totalidade do establishment. E se você pudesse fazer isso, então poderia iniciar essa ação. Acho que está claro que eles não podiam fazer isso, que estavam operando sob a impressão de que matar Ali Khamenei alcançaria o objetivo. Essa é a simplicidade de Donald Trump. E eu culpo o centro de missão do Irã. Eles não têm mais o centro de missão do Irã, mas a divisão do Oriente Próximo, da CIA. Eles têm que saber. Quero dizer, eles têm que saber a verdade sobre o Irã. Digo que tem que saber porque a CIA nem mesmo sabe a verdade sobre a Rússia hoje. Então, sabe, é claro que a CIA pode começar a acreditar em sua própria propaganda. E acho que foi isso que aconteceu. Acho que uma das coisas que aconteceu no Irã foi que começamos, se você voltar na história, havia um cara, Steve Richter. If you go back in the history, there was a guy, Steve Richter. Good old Steve Richter, my good old friend. O bom e velho Steve Richter, meu bom e velho amigo que me odeia. Ele estava conduzindo a mudança de regime no Iraque, mas também trabalhou no Irã. Houve uma época, não me lembro bem, talvez nos anos 80 ou início dos 90, em que precisávamos de informações de inteligência. Tínhamos uma rede de pessoas que remontava à época do Shah. Todos os que ficaram para trás. Eles estavam lá, tínhamos todos eles, e eles faziam relatórios. Então veio a exigência. Era preciso aumentar os relatórios sobre o Irã. Steve Richter e sua equipe estavam conduzindo uma operação de correspondência em que basicamente enviavam cartas para Munique. Dá para fazer isso de vez em quando. Você manda 5.000 correspondências hoje, 3 cartas indo para Munique. Isso não chama atenção. É normal. Normalmente a CIA teria pensado melhor sobre isso. Normally the CIA would have pre-thought this thing out, how do you test the postal system, see what triggers. Você testa o sistema postal, vê o que o aciona e depois mantém essa operação constante. Manda aquelas cartas com a escrita secreta e tudo mais. Disseram ao Richter, redobre os esforços. Então o Richter basicamente disse a todos, comecem a enviar cartas. E o que aconteceu foi que, de repente, o volume de correspondência indo para Munique aumentou muito e os iranianos pensaram, eles interceptaram o correio, bateram nas portas, levaram pessoas para interrogatório, abriram as cartas, encontraram a escrita secreta, interrogaram os envolvidos, descobriram os materiais usados e desmontaram toda a rede. Perdemos todo mundo no Irã num piscar de olhos. Tentamos reconstruí-la com recrutamento rápido. Isso já seria nos anos 2000, com todas aquelas pessoas viajando pelo mundo, todos aqueles, sabe, professores e cientistas indo a uma conferência, outra e assim por diante. Nós fomos lá e fizemos o que fazemos. Às vezes não funcionava, às vezes funcionava. Sabe como é? Embebedar eles, arrumar uma prostituta, tirar fotos, confrontá-los com a realidade de que a vida familiar deles acabou, que serão mortos quando voltarem ao Irã. E aí eles começam a ceder para você. Então, colocamos todos lá, mas agora estávamos nos comunicando pelo Gmail, a velha conta do Gmail da CIA. E sabe, eu não lembro quem teve a ideia. Não consigo lembrar se foram os iranianos que descobriram primeiro e depois entregaram aos russos, que então passaram aos chineses, ou se foram os russos que entregaram primeiro. No fim das contas, alguém descobriu. E assim a segunda onda de recrutamento acabou, o que significa que agora estamos totalmente dependentes de Israel. Israel, é claro, tem trabalhado com os curdos, com o EMEC e com outros. Então agora temos Israel fazendo o que faz. Os israelenses, você sabe, assassinam cientistas,
plantam vírus para fazer as coisas explodirem. Eles fazem as coisas explodirem e dizem, somos os israelenses, somos bons pra caramba, somos incríveis. Até fizemos uma operação nesse arquivo e levamos todos esses documentos, embora não tenham feito. Você sabe, todo esse tipo de coisa. Então a CIA disse, bem, em vez de fazermos uma terceira rodada de recrutamento, vamos simplesmente depender dos israelenses e nos encaixar na operação israelense. E então os israelenses estão dizendo a eles, nós infiltramos 5.000 Starlinks, temos essas células, temos gente em todas as cidades, estamos fazendo isso, temos aquilo. A CIA diz, uau, vocês são realmente bons. Então, quando matarmos Ali Khamenei, vocês vão conseguir colocar pessoas nas ruas? O Mossad responde, sim, nós cuidamos disso. Somos bons, somos o Mossad. E a CIA achou ótimo, foi contar ao presidente que tudo isso iria acontecer. O presidente ligou para Netanyahu e o pessoal disse, é isso aí, podemos fazer isso. E eles seguiram em frente. Você nunca, jamais entra em guerra com base na inteligência de outro país. Nunca. Porque esse serviço de inteligência não trabalha para você. Eles não estão agindo no seu melhor interesse. Estão agindo no melhor interesse do governo deles. E os israelenses sempre quiseram que os Estados Unidos fizessem exatamente o que estão fazendo agora. Isso não é alguma fantasia israelense. Ver os Estados Unidos lançando bombas sobre o Irã é algo que eles desejam há 20 anos. Donald Trump concretizou isso, mas foi conduzido por esse caminho por uma CIA que havia sido manipulada. É aquela velha história de os israelenses são tão bons que não podem errar. Nós sabemos que o Irã é um alvo difícil, mas os israelenses têm gente infiltrada. Cara, o Mossad é realmente bom. Eles são impressionantes. Bem, eles não são ruins, mas também não são perfeitos. Cometem muitos erros. E a questão sobre os iranianos é que, na minha opinião, eles não são um alvo típico. Quero dizer, toda sociedade tem suas fraquezas. Toda sociedade tem indivíduos falhos, e essas pessoas são suscetíveis a serem recrutadas e atrair seus países. Mas é aí que eu acho que o Ocidente errou. E é aí que eu acho que você realmente tem uma percepção melhor do que eu e do que outros. O povo iraniano acredita na República Islâmica. Eles podem não achar que ela é perfeita. Gostariam de uma vida melhor. Podem até achar que alguns dos ayatollahs são corruptos e deveriam ser substituídos. Mas o conceito de uma república islâmica, em que a religião é uma parte importante da vida cotidiana deles, isso não é uma fantasia para eles. Não é algo imposto, é o que eles querem, e eles têm isso. E há também a noção do orgulho persa. Quero dizer, estamos falando de um povo que conhece sua história, sua cultura, suas origens. Há muito orgulho no Irã e eles não vão permitir que sejam vendidos. Então a ideia de que poderíamos entrar lá e comprá-los, a solução Venezuela, sabe? É outra coisa, porque disseram a Trump, pela CIA, podemos toda a liderança venezuelana. E eu acho que disseram a ele que poderíamos comprar toda a liderança iraniana. Esse é um dos fracassos analíticos mais interessantes, o que fizemos com a Guarda Revolucionária. Você deve se lembrar de Rafsanjani, no fim da guerra Irã-Iraque, tentando reconstruir o Irã, e também pensando politicamente. O que fazemos com a Guarda Revolucionária? Esses radicais estavam por aí dizendo, queremos agir, queremos fazer tudo isso. Ele os direcionou para os negócios. Colaing now stepped within you. Nedzen numet mistrar prestneisu uma thecupsmo. Embora estivesse, na verdade, fazendo bons negócios. Eles estavam realmente construindo coisas, estavam produzindo coisas, estavam criando uma economia dinâmica. Mas chamamos isso de corrupção. Então dissemos que o comando da Guarda Revolucionária era inerentemente corrupto. E você sabe, quando há pessoas corruptas, elas podem ser subornadas, exceto que eles não eram corruptos. Quero dizer,
Havia alguns exemplos de corrupção? Claro, o dinheiro tenta todo mundo. Mas, no geral, o fato de o IRGC estar fortemente envolvido na economia do Irã não é um sinal de fracasso social. É, na verdade, um sinal de sucesso social. E isso também, bem, radicalizou não é a palavra certa, mas reforçou ainda mais o aspecto islâmico. Então você não tem empresários seculares por aí. Você tem pessoas que acreditam na República Islâmica fazendo negócios. Isso tornou impossível comprá-los. Impossível comprá-los. Nós entendemos o Irã completamente errado. Quer dizer, você e eu não. Nós acertamos, eu acho. Mas a CIA, nós, os Estados Unidos, erramos tudo. 110% errados. Estávamos muito longe em nossas avaliações. E ainda não entendemos o que está acontecendo lá. Donald Trump ainda não está recebendo um briefing qualificado e ninguém tem coragem de ir até ele e dizer a verdade. Você sabe, você viu James Webb, ex-secretário da Marinha sob Ronald Reagan. O filho dele está por aí agora dizendo coisas que, à primeira vista, parecem uma condenação ao ataque. Mas ele continua dizendo coisas como, sabe, o regime iraniano isso, aquilo e mais aquilo outro. E eu fico tipo, não é isso, cara. Você entendeu errado. E parece impossível, não dá pra dizer nada sobre o Irã sem acrescentar, sabe, o regime assassino e brutal dos ayatollahs. Mas não é assassino nem brutal. Eles têm um sistema judiciário que é, bem, nós executamos mais pessoas nos Estados Unidos, quer dizer, colocamos mais gente na prisão. Onde está o nosso sistema de justiça assassino e brutal? Sabe, os iranianos têm penas severas para traficantes de drogas. Eles têm penas severas para adúlteros, pelo que parece. Têm penas severas para traidores. Sabe, é o sistema de justiça que eu gostaria de ter? Não sei. Eu não moro no Irã. Não sei qual seria o problema. O que aconteceria se não houvesse penas severas para drogas? O Irã de repente teria um mercado negro de entorpecentes em expansão, com pessoas se drogando em casas de chá pelo país e a sociedade se degradando por dentro. Então talvez seja preciso dissuadir isso, porque você vai ver onde o Afeganistão está produzindo ópio, enviando-o por ali, tentando colocá-lo em outros mercados. Talvez seja necessário esse tipo de dissuasão. Adultério. Se você é uma república islâmica e seus valores morais e familiares são a base que mantém sua sociedade unida, o adultério provavelmente é mal visto. É visto como algo que, se for permitido, fará com que a sociedade seja corroída por dentro e entre em colapso. Porque o que torna a República Islâmica forte é a fé xiita. E a fé xiita se baseia em... Bem, quero dizer, acabei de receber uma lição dos chechenos sobre isso. E veja, eles não são xiitas. São sunitas. São sufis. Mas, novamente, todo o conceito deles de família e o papel que o Islã desempenha. O sufismo é muito próximo, aliás. O sufismo é muito próximo do xiismo. Eu sei, é algo muito místico. Tive uma longa conversa. Conheci o grão-mufti da Chechênia. Tive uma conversa longa e fascinante com ele sobre o papel que a Chechênia poderia desempenhar. Sabe, os chechenos, eles fizeram um grande desfile outro dia e disseram algo como, se vocês invadirem o Irã, nós vamos entrar, vamos lutar ao lado do Irã. Os chechenos sufis se unindo para lutar com os iranianos. Mas a questão é que nós não entendemos essas coisas. Somos tão ignorantes. Permitimos que a islamofobia corrompesse nossas mentes a tal ponto que o único modelo que conseguimos enxergar é o wahhabismo, que de certa forma é uma invenção ocidental desde o início. O salafismo é uma perversão ocidental do islamismo tradicional. Sabe, podemos voltar a como era mesmo? Eu não consigo lembrar o nome do cara que derrotou os mongóis, sabe, lá na Síria. Começava com T, Tarmia ou algo assim. Mas ele derrotou os mongóis e depois tentou tomar o poder, dizer que ele era o cara, mas foi rapidamente deixado de lado, foi empurrado, e então isso meio que se tornou o começo do wahhabismo. Mas os britânicos permitiram que o wahhabismo florescesse e fosse exportado. A questão é que nós não conhecemos o Irã de verdade. E, portanto, vou dizer o seguinte, eu fico um pouco irritado. Mas eu não conheço o Irã.
Então você pode estar certo, 100% certo, sobre o seu ponto. Você esteve no Irã, conhece o idioma e tudo mais. Eu só acho que você está cometendo um erro se acha que a Rússia e o Irã têm os mesmos objetivos. Eles não têm. Não, eles não acham. Eu não penso assim. Os objetivos da Rússia dizem respeito à própria Rússia. Sim, exatamente. Mas os objetivos da Rússia também incluem duas coisas principais: o Irã ser uma parte integrante do BRICS e o Corredor Econômico Norte-Sul, que permitiria à Rússia ir de São Petersburgo até Chabahar e tudo isso. E para que isso aconteça, a Rússia precisa que o Irã sobreviva a esta guerra. Esse Rússia precisa que isso, por uma vez por todas. Sim. Não, acho que os russos são os melhores mediadores porque entendem o que os iranianos querem. Eles não querem que essa guerra comece. Não querem que Israel esteja lançando bombas daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos. Não querem as forças americanas de volta ao Oriente Médio, causando problemas. Quando essa guerra acabar, acabou. Ponto final. E então o Irã pode se concentrar na economia, tornando isso a prioridade número 1. Em como entrar na União Econômica da Rússia e em como fazer o BRICS prosperar. Você consegue imaginar o quão forte o BRICS seria se o potência econômico fosse liberada? Quer dizer, todos esses idiotas que estão explodindo siderúrgicas iranianas, sabe, eles simplesmente não usam a cabeça. Você tem ideia de quão rápido a China vai entrar no Irã para ajudar a reconstruir essas siderúrgicas quando a guerra acabar? O Irã tem um enorme potencial econômico. Enorme potencial econômico. E se as sanções puderem ser suspensas e houver normalização das relações econômicas, o Irã fará com os Estados Árabes do Golfo o que a Rússia fez com a Europa. Não vejo os iranianos dizendo Dubai é o lugar onde queremos colocar nosso dinheiro. Não vejo isso acontecendo. Vejo os iranianos dizendo aos Estados Árabes do Golfo: vocês estão acabados, não teremos nada a ver com vocês. Vamos nos tornar a potência econômica. Depende deles. Acho que depende deles, porque afinal, quando se fala sobre a liderança nos Estados Árabes do Golfo Pérsico, é diferente do povo desses países. O Irã reconhece essa diferença. É por isso que não sei se eles vão mudar sua atitude em relação ao que está acontecendo contra o Irã. Em vez de cooperar com Israel e os Estados Unidos para atacar o Irã, eles podem escolher um caminho diferente. Como estamos vendo agora com Omã, no caso de Omã, vemos algo diferente. No Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Lembre-se, a China entrou e negociou uma reaproximação, mas isso acabou sendo superficial. Os sauditas não são confiáveis. Se eu fosse os iranianos, nunca mais confiaria nos sauditas. E se eu fosse os iranianos, também nunca mais confiaria nos Emirados Árabes Unidos. Se eles não tomarem cuidado, se essa guerra continuar por muito mais tempo, acho que o Irã vai desferir golpes fatais contra os Emirados. Quero dizer, se destruírem as usinas de dessalinização nos Emirados, eles estão acabados. Agora, isso expõe o Irã, mas poxa, nós não bombardeamos uma usina de dessalinização iraniana outro dia? Eles retaliaram, atingindo uma usina de dessalinização no Kuwait. Espero que as pessoas tenham acordado e dito chega, porque você sabe, há problemas. Mas o Irã pode resolver seus problemas de água. Os Estados Árabes do Golfo não podem. Sabe, essa é a realidade. Voltamos à questão nuclear. Eu não acho que isso termine com o Irã tendo urânio enriquecido a 60%. Eu não acho que possa terminar com o Irã tendo urânio enriquecido a 60%. E vou te dizer por quê. Porque o Irã não vai derrotar fisicamente os Estados Unidos. O Irã vence ao sobreviver. E eles estão vencendo agora. Não há dúvida disso. Mas o Irã não vai derrotar fisicamente os Estados Unidos. Nós não vamos colocar 50 mil soldados em solo e dar ao Irã a chance de cercá-los e criar um momento tipo de Dien Phu, sabe? Com americanos marchando pelas ruas de Teherã. Isso simplesmente não vai acontecer. Trump quer sair dessa guerra.
Acho que a grande mensagem agora é que ele está desesperado. Tão desesperado que simplesmente inventa coisas. Se os russos puderem entrar e negociar um fim para o conflito que atenda aos objetivos do Irã, todos os objetivos do Irã, sem comprometer nenhum deles, acho que os russos diriam à liderança iraniana: se vocês querem que os Estados Unidos saiam, precisam abrir mão dos 60% do seu urânio. E então a decisão caberia aos iranianos. Quero dizer, eu sei que as coisas mudaram. Antes de tudo, estamos falando de um Irã que foi bombardeado. Os horrores que infligimos ao povo iraniano são inacreditáveis. De volta para casa, não temos a menor ideia do que estamos fazendo. Ficamos sem alvos, então agora estamos atingindo a infraestrutura civil. Estamos bombardeando casas de civis, arrasando quarteirões inteiros, cometendo crimes de guerra inimagináveis. E não é só em Teherã, estamos atacando outros centros populacionais também. Shiraz, estou morrendo de medo do que fizemos com os tesouros históricos e culturais de lá. Isfahan, de novo, o que estamos fazendo com lugares? Nós, americanos, estamos prestes a celebrar nosso 250 graus aniversário e estamos destruindo coisas que existem há milhares de anos. É chocante. O Irã pagou um preço enorme. Eu sei que o cálculo mudou e respeito esse fato. Mas acho que o que estou tentando dizer é que, embora a disposição do Irã de ir até o fim possa ser o que lhes permitiria vencer a guerra, em algum momento ir até o fim significa suicídio. Significa que todo mundo morre. Em certo ponto, porém, a liderança iraniana sempre falou sobre fazer o que é melhor para o povo iraniano. E se um mediador russo puder intervir e negociar um ótimo acordo que acabe com toda essa loucura, e o único preço que o Irã teria de pagar for abrir mão do urânio enriquecido a 60%. Acho que isso é algo que o Irã deveria fazer. Eu os aconselharia a fazer isso, porque manter esse material simplesmente não vejo sentido. Para que o Irã saia do TNP e tenha capacidade de armas nucleares, eles teriam que derrotar os Estados Unidos. Então agora, o Irã tem um plano que, porque se estivermos lidando com um presidente racional, eu acho que o Irã tem as cartas na mão. Estrangulamento econômico. Veja, um presidente racional realmente se importaria com o fato de que não há diesel na Austrália neste momento, porque a Austrália é uma aliada. Um presidente racional se importaria com o racionamento de gasolina na Coreia do Sul e no Japão, porque eles são aliados. Um presidente racional estaria muito preocupado com o que está acontecendo com a economia europeia, porque eles são aliados. Temos um presidente racional que é um culto à personalidade, e tudo gira em torno do ego dele. Ele é a única coisa que importa agora. E os russos são únicos em sua capacidade de entender isso. Putin tem manipulado o ego de Trump, de forma magistral. Quer dizer, qualquer um que duvide disso só precisa dar uma olhada em onde a Rússia está agora. Eles estavam literalmente prontos, em 2027, para fazer mudanças drásticas, um aperto econômico que traria dor real ao povo da Rússia. No final deste ano, e Putin disse, não estamos mais preocupados com isso. Por quê? Porque eles acabaram de ganhar na loteria. De repente, o dinheiro começou a fluir. Eles pensaram, espera aí, não precisamos mais fazer esse aperto econômico, estamos resolvendo. E a situação econômica da Rússia só vai melhorar. Por quê? Porque Putin teve paciência. Para todos aqueles que dizem, todos os Gilbert Doctorals por aí dizendo, linhas vermelhas, você deixou eles. Linha vermelha, linha vermelha, linha vermelha, linha vermelha, linha vermelha. Bem, Gil, se tivéssemos feito o que você queria, haveria um estado permanente de guerra entre a Rússia e a Europa neste momento. Em vez disso, a Rússia está vencendo em todos os aspectos. Não há um único ponto desse conflito em que a Rússia não esteja dominando. Tanto que eles conseguiram enviar, 700 mil barris de petróleo para Cuba, quebrar o bloqueio americano, porque não há nada que os Estados Unidos possam fazer. E agora, porque a Rússia teve paciência e não reagiu a nenhuma das escaladas, a OTAN está morta.
Donald Trump está se retirando da OTAN. Acabou. Fim. Adeus. Lembra que eu te disse que Mark Rutte seria o último secretário-geral da OTAN? Mark Rutte vai ser o último secretário-geral da OTAN. A previsão mais fácil de fazer, porque Donald Trump é a pessoa mais fácil de prever. E é por isso que estou te dizendo que se não houver um acordo negociado, esse egomaníaco vai usar armas nucleares. Porque foi ele quem planejou isso. Lembre-se, foi durante o primeiro governo Trump que o plano de emprego nuclear envolvendo o Irã foi alterado para que pudéssemos usar armas nucleares de forma preventiva. So that we could preemptively use nuclear weapons. And the trigger is an Iranian nuclear weapon. E o gatilho é uma arma nuclear iraniana. Esse é o problema. Se tivéssemos um presidente racional, não estaríamos fazendo isso. Antes de tudo, não estaríamos onde estamos. Mas temos um presidente irracional. E, portanto, é por isso que acho que os russos são os únicos que podem fazer isso. Não há outra nação neste momento que possa servir como intermediária entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. A Rússia tem boas relações com os três. Então, estou esperançoso. Mas, novamente, a ideia de que os iranianos vão sair disso tudo com urânio enriquecido a 60%, não consigo ver isso acontecendo. Não vejo isso acontecer. Entendo de onde você vem, entendo o sentimento e entendo a justificativa para mantê-lo. Mas você sabe o Ayatollah Khomeini. Acho que, Scott, quando você fala sobre isso, o que você quer dizer? A guerra reborn por full thief time dervat mengenul por the farm por stickei. Era importei futlathangt. É. Scott, acho que nesse momento a principal preocupação dos iranianos não é o enriquecimento de urânio, porque eles são capazes de produzi-lo em qualquer nível. Eles têm o conhecimento, têm tudo. Sabe, eles entendem que não é algo que possa simplesmente ser bombardeado ou destruído no Irã. Está lá para sempre. Para sempre. Eu concordo com você. Forever. I agree with you. And look, I've said it before. I was on your show, I've said it. Olha, eu já disse isso antes, eu tive no seu programa. Eu disse, e vou repetir, nunca recuei disso. O Irã já pode construir uma bomba nuclear. Eles já resolveram tudo. Tudo o que falta agora é a decisão. Mas vou destacar o seguinte. Witkoff entendeu errado quando Araki disse, temos 450, 460, não sei, quilos de hexafluoreto de urânio enriquecido a 60% de urânio. E Witkoff respondeu, você está nos dizendo que tem capacidade para construir 10 armas nucleares. Eu teria dado um tapa no Witkoff ali mesmo e dito, não é isso que eles estão dizendo, seu idiota. Todos os americanos estavam correndo de um lado para o outro no fim de junho dizendo, não sabemos onde está. Os iranianos podem estar construindo uma bomba. O que Araki disse foi, nós não estamos construindo uma bomba. Nós temos tudo e estamos dispostos a abrir mão disso. Portanto, não haverá bomba. Nós temos tudo. Estamos dispostos a abrir mão disso. Sem bomba. Não havia nenhuma ameaça implícita aí. Eram os iranianos dizendo, nós não fizemos nada com isso. Não enriquecemos mais. Não transformamos em metal. Não fizemos nada. Está tudo aqui. E se os iranianos pudessem fazer essa declaração hoje aos russos e dizer sim, nós... Sabe, porque se os iranianos voltarem e disserem, bem, só temos 250 quilos disso sobrando, as pessoas diriam 3 bombas. Sabe, o que eu acho que pode ser o caso. Mas espero que não seja. Espero que o Irã possa dizer não, ainda temos tudo, porque isso significa que eles não se armaram, eles não deram esse passo. Mas eles disseram, lá em 2024 ou 2025, que um alto membro da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou, pessoal, temos tudo o que precisamos, exceto o núcleo, temos a ogiva, temos todos os sistemas de segurança que acompanham isso. Todos esses mísseis que eles estão lançando, cada um deles tem componentes ligados a um sistema de entrega nuclear. Quero dizer, os iranianos já testaram tudo. A outra parte disso é que nós demos aos iranianos todos esses mísseis avançados que eles estão testando agora enquanto disparam. Este é o sistema de entrega nuclear deles, e funciona. Os componentes, por exemplo, as cargas usadas para liberar as submunições e tudo mais,
operam com o mesmo princípio que seria usado para disparar uma arma nuclear. E tudo está sendo testado. Os testes de vibração estão bons. Tá tudo bem. Então, literalmente, não há nada impedindo os iranianos além deles mesmos. Se quisessem, poderiam ter enriquecido esse material até 92%, 94%, até 98% se quisessem, e transformado em metal. Estamos falando de um projeto básico de tipo canhão, então teria um rendimento de 12 a 20 quilotons. Você não precisa testá-la. Estamos esperando que os iranianos testem. Nós nunca testamos. Você sabe, a primeira bomba lançada sobre o Japão era de design de canhão. Nunca foi testada. O projeto que foi testado em Alamogordo era uma arma de plutônio, uma arma de implosão. O design de canhão é a coisa mais simples do mundo. Projétil, projétil, boom. Massa crítica, boom. Não é eficiente, você desperdiça muito potencial, mas é de 12 a 20 quilotons. 3 dessas e Israel deixa de existir. E o Irã pode fazer isso. E os iranianos agora sabem que ela não vai ser abatida. Eles estão testando isso agora. Ela não vai ser abatida. E vai atingir o que estiver mirando. Então os iranianos estão no controle. Se eles quiserem, sabe. E é por isso que acho que a Rússia precisa intervir agora e simplesmente pôr fim a isso e dizer, porque você não quer chegar a esse ponto. Olha, eu conheço os iranianos. O orgulho deles foi ferido. Vocês foram atacados, foram apunhalados pelas costas, foram bombardeados, foram traídos. Meu Deus, se eu fosse iraniano, eu estaria gritando, Ateriracteres, El Green. Eu estaria aqui tentando ser o senhor racional. Eu estaria dizendo, não, tirem Israel do mapa. Israel merece ser tirado do mapa. E eu não tenho empatia pelo Estado de Israel. Não há lugar na Terra que mereça ser bombardeado com uma bomba nuclear mais do que Israel. Mas isso não resolve os problemas. E o Irã também não quer entrar para a história como essa nação. Esse não é o legado que o Irã quer. Então vamos ver o que os russos podem fazer. Vamos ver se os russos se envolvem. Ainda não há garantia. Mas acho que Donald Trump está desesperado agora. Desesperado. Estou ansioso para ver o que ele vai dizer essa noite. Estou ansioso para ver que tipo de... Quero dizer, eu adoro isso. Esqueci qual iraniano. Foi o presidente ou foi Arati? Que disse que ele está negociando consigo mesmo? É perfeito. Sim, foi Arati, o ministro das Relações Exteriores do Irã. É perfeito. Ele está negociando consigo mesmo. É uma fantasia. Os iranianos foram muito claros sobre isso. Antes de tudo, não há negociações, nem mesmo por meio de intermediários. O fato de atenderem a uma ligação dos paquistaneses não significa que estejam negociando. Mas, Scott, o problema é que Donald Trump nem mesmo segue a si próprio de uma hora para outra. Como lidar com isso? Não dá. Você não pode. Você não pode. Você não pode. É por isso que os russos precisam ser os mediadores. Não há como os americanos se sentarem com os iranianos. De jeito nenhum. Como os iranianos poderiam confiar? Sabe, para que houvesse um americano em quem os iranianos pudessem confiar, o governo Trump teria que sair e uma administração totalmente nova teria que assumir. Sabe, J.D. Vance não é confiável. Houve conversa de que ele seria... J.D. Vance não é confiável. Tulsi Gabbard não é confiável. Nenhum deles é confiável. Não há ninguém em Washington, D.C., neste momento, que possa ser confiável como mediador. Mas existe um mínimo de confiança entre a Rússia e os Estados Unidos. Existe uma relação com Kirill Dmitriev e Steve Witkoff que poderia possivelmente ser explorada. Então, se os russos pudessem sentar e mediar essa questão, acho que um acordo poderia ser alcançado muito rapidamente. Não acho que Israel tenha muitas cartas restantes para jogar. Acho que Israel acabou de ser mostrado como um Estado-nação que está sendo desmontado pedaço por pedaço. Não sei qual é a avaliação dos danos de combate da noite passada. Sei que a alegação israelense de que os iranianos estavam reduzidos aos seus últimos 27 lançadores foi dramaticamente desmentida. Então, sabe, vamos ver. Mas isso é tão frustrante.
Eu não queria participar do seu programa hoje porque sabia que ia perder a paciência. Não com você, mas com a situação. Estou tão frustrado com tudo isso. Isso me irrita. Ser americano e ver seu governo agir dessa forma é algo tão fundamentalmente anti-americano. Olha, eu sei que a América é arrogante. Eu sei que temos sido arrogantes há muito tempo. Poxa, pessoal, todas as pessoas dizendo que somos arrogantes. E por que não? Somos a superpotência. Superpotências são arrogantes. Você deve equilibrar essa arrogância com, sabe, pensamento responsável, uma valorização da humanidade, tentar fazer a coisa certa. Você sabe, um arcabouço legal, por mais imperfeito que seja na prática, mas pelo menos ele existe. Este presidente jogou tudo isso fora. Estamos no Velho Oeste sem lei. E isso não é bom. Não é uma boa imagem para nós no exterior. Não é uma boa imagem para nós em casa. A República Constitucional está morta. E por isso estou muito frustrado. Na verdade, Lavrov comentou sobre isso, Scott. Lavrov falou sobre o assunto. Aqui está o que ele disse sobre o direito internacional. O presidente Trump disse que não está interessado em direito internacional. Ele tem sua própria moral e sua própria compreensão do que é certo e errado. Alguns elementos da vida internacional remetem a tempos muito antigos, quando líderes de certos países eram sequestrados em plena luz do dia e quarteirões inteiros eram destruídos com crueldade bíblica, quando hospitais infantis eram alvos e centenas de crianças morriam num instante. Usinas nucleares estão sendo bombardeadas, instalações que deveriam ser defendidas e protegidas pelo direito internacional, assim como outras estruturas. E nessa situação, parece que ninguém além de nós e de nossos aliados se importa com o direito internacional. Sim, está literalmente mostrando que Donald Trump não se importa com o direito internacional. Ele simplesmente ataca. E essa é a posição oficial da Rússia, quando ouvimos isso de Lavrov. Não, ele não é um negociador como Kirill Dmitriev. Ele é alguém que formula essas políticas. Ele é o cara. Peskov apareceu e disse que é o Velho Oeste selvagem. É a lei da arma, e que a Rússia vai ter que se adaptar a isso. Porque quando há um jogador fora de controle, todos que cumprem a lei ficam em desvantagem. E é por isso que estamos em uma situação muito perigosa agora. E é por isso que estou tão frustrado. Então, mais uma vez, peço desculpas antecipadamente por esse deslize. Fiquei tentado te ligar antes do programa e dizer, simplesmente não estou no clima. Minha cabeça não está preparada o suficiente para isso, porque há muita raiva e frustração neste momento com tudo. Não há nada de bom saindo de nada relacionado ao meu país agora. Nada de bom. Literalmente nada de bom. É só notícia ruim. Estamos fracassando em todos os lugares. Não há nenhum vislumbre de esperança. Não há luz no fim do túnel. Estamos olhando para um abismo sombrio, e tantos americanos simplesmente compraram toda essa propaganda do MAGA. A grande mídia está totalmente vendida. Não há pensamento racional entre eles. E então, sabe, as plataformas de mídia independente, quero dizer, o X se tornou uma plataforma horrível. Não sei o que fizeram, mas é um fluxo constante de porcaria pró-Israel, pró-Trump jogada por aí. É sufocante. Quero dizer, sou grato por ainda não terem me expulsado. Mas sabe, não é? Dizem que é o principal lugar de notícias do mundo. Mas é difícil até navegar até as notícias, porque você tem que passar por tanta porcaria e barulho, sabe? Então eu pensei, prometi ao Nima que estaria aqui às 11 horas. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas estou aqui. Então é isso. Aliás, quando olhamos para a realidade do que está acontecendo agora, um dos pontos é o Estreito de Hormuz. O Irã vai continuar controlando o Estreito de Hormuz. Eles não vão abrir mão disso. E a outra questão é, como você vê isso trazendo algum tipo de racionalidade? Você mencionou os problemas que esses países da região estão enfrentando em termos de segurança. Estou falando de todos esses países juntos.
Como você vê essa nova situação entrando em jogo quando se trata da segurança da região? Well, first of all, Iran has to prevail. Bem, antes de tudo, o Irã precisa prevalecer. Mas acho que o Irã deixou claro que será o único a controlar o interruptor de liga e desliga do Estreito de Hormuz, o que significa que eles não vão tolerar joguinhos por parte dos Estados Árabes do Golfo. Então, no futuro, se o Kuwait quiser brincar, os navios kuwaitianos não terão permissão para passar. Em 1987, mais ou menos, os iranianos e os iraquianos estavam atacando as ilhas e a produção de petróleo um do outro e tudo mais. Então os Estados Unidos rebatizaram um monte de navios com bandeiras americanas e os fizeram atravessar o Estreito de Hormuz. E o Irã não fez nada. Quer dizer, eles tentaram reagir, mas nós afundamos a marinha deles e eles não tinham outras opções. Mas o Irã aprendeu com isso. Eles aprenderam com essa experiência. E nós não. De alguma forma, ainda acreditamos que apenas navegar com um destroyer pelo Estreito de Hormuz seria suficiente para garanti-lo, que isso era tudo o que bastava. Mas o Irã basicamente criou uma capacidade integrada de interdição do estreito, que não pode ser derrotada, a menos que literalmente se coloquem 250 mil soldados em terra. Esse é o número mínimo necessário para desembarcar em Chabahar, subir pela costa e limpar toda a linha costeira iraniana ao redor do estreito de todas as suas capacidades. Mas mesmo assim, isso é problemático. O terreno é acidentado e os iranianos não são propensos a se render. Então isso é algo muito importante para o Irã. Isso muda para sempre o cenário, porque dá ao Irã a capacidade de ditar resultados e exercer influência. Ou seja, quando houver negociações agora, as pessoas não poderão mais jogar o blefe contra o Irã. Sabe, faça isso ou então faremos aquilo. Os iranianos respondem, a gente simplesmente desliga o interruptor. E sabemos o que isso significa. Isso dá ao Irã vantagem sobre a Europa e sobre todos os outros também. Então, se o Irã conseguir manter isso, e eu acredito que conseguirá, acho que essa será uma das pré-condições. E os iranianos dirão, sim, vocês só precisam pagar um preço, um pedágio. Se pagarem o pedágio, passam. Se não pagarem, não passam. É simples assim. E veja, não se trata de geração de renda. Trata-se de controle. Trata-se da vantagem que vem com o controle. E acho que isso é algo muito importante e vai ser um remédio muito amargo para o presidente. É por isso que você ouve o presidente dizendo, passou de temos que forçar o Estreito de Hormuz para não nos importamos com o Estreito de Hormuz e agora voltou para temos que forçar o Estreito de Hormuz novamente. Porque veja bem, ele sabe, antes de tudo, que o Estreito de Hormuz, para os Estados Unidos, não é crucial. Nós não precisamos dele para sobreviver. Mas a economia global precisa, ele afeta os preços globais de energia. Mas o presidente não pode parecer fraco nesse ponto. Então veja, esse é um daqueles pontos-chave para os iranianos que mostram que eles não são fracos. Olha, se eles estivessem apanhando tanto quanto o PDKS disse, não estariam controlando o Estreito de Hormuz. Quer dizer, é simples assim. E ontem à noite, foi a onda 89? Quero dizer, 100 grandes mísseis disparados. Muito bom. Não, veja, Scott. A maioria dos israelenses está vivendo em bunkers. Você olha para o Irã, ninguém está vivendo num bunker. Eles sabem que estão sendo bombardeados por caças, mas não estão se escondendo. Essa é a realidade de dois países diferentes. Outra coisa é que quanto mais essa guerra se prolonga, mais difícil vai ser para os Estados Unidos e Israel sustentá-la. Veja, o caça F-35 não foi projetado para esse tipo de operação de combate prolongada. Em algum momento, eles vão precisar fazer manutenção. E além disso, estão consumindo todas as munições guiadas de precisão, munições de longo alcance, para lançar bombas. No futuro, será necessário usar bombas guiadas a laser ou por satélite. Mas isso significa que será preciso testar mais perto do alvo. E o que estamos vendo é o Irã colocando um monte de coisas subterrâneas, incluindo metade de sua força aérea. Então, sabe,
And so, you know, at some point in time, the nature of this war. Em algum momento, a natureza desta guerra vai mudar. Eles vão continuar degradando os E3. As pessoas precisam entender que se você explodir um AWACS, bem, o AWACS é o que nos permite dominar os céus, porque nos dá total consciência situacional, comunicações, boom, boom, boom. Acho que os iranianos têm várias cartas na manga que ainda não usaram, incluindo armas anti-satélite, o que significa que os iranianos poderiam cegar os Estados Unidos. E quando chegar a hora, se necessário, eles o farão. Não acho que o Irã tenha terminado de revelar suas capacidades. O que os Estados Unidos estão fazendo? Estamos mobilizando o terceiro porta-aviões. Mais uma vez, se estivéssemos realmente levando esta guerra a sério, teríamos 3 porta-aviões posicionados. Quando começou, na verdade eram 7, porque foi com isso que entramos na tempestade no deserto. Mas não estamos levando essa guerra a sério. É uma guerra inventada e não podemos arcar com ela. Está destruindo nossa economia e o orçamento do Pentágono. As consequências disso, estamos consumindo recursos a tal ponto que, se algum dia quisermos defender Taiwan contra a China, já não temos mais essa capacidade. Acabou. Se sairmos da Europa e os ucranianos fizerem mais uma de suas manobras estúpidas com os estados bálticos, digamos que saímos da OTAN e os ucranianos lançam um ataque com drones, os estados bálticos serão tomados pela Rússia. Não há nada que alguém possa fazer para impedir isso. Eu só me lembro de todos aqueles caras da Força Aérea. Entraremos com poder aéreo. Vamos atingir os russos como nunca foram atingidos antes. E eu fico tipo, sério. Mas agora vocês atingiram os iranianos. Eles não tinham nada que se comparasse ao que os russos têm, e estão meio que vencendo. E agora você está me dizendo que essa força aérea da OTAN não tem mais armas de longo alcance? Nenhuma. Porque na verdade foram os americanos que as forneceram. Os alemães têm o Taurus. O Taurus não vai durar depois do 3º dia de ataques de drones russos contra a Alemanha, certo? Porque não há defesa aérea na Alemanha. Nenhuma. Então os drones vão simplesmente voar por onde quiserem, atingindo o que quiserem. Essa é toda a Europa agora. Os russos estão construindo 1000 drones por dia em sua fábrica perto de Kazan. Eles usam 200, 300, 400 por dia contra a Ucrânia. Para onde vão os outros drones? Estão sendo estocados. Então, quando chegar a hora, a Rússia será capaz de inundar os céus da Europa com esses drones. Não há absolutamente nenhuma defesa aérea contra eles. E isso será o fim da Europa. Literalmente, a Rússia nem precisará entrar. Eles farão o resto para causar choque e pavor, mas nem precisam. Os drones simplesmente virão e cuidarão de tudo. Então, os Estados Unidos se aleijaram. Literalmente, nós mesmos nos aleijamos. E nossa indústria de defesa não consegue acompanhar. Quero dizer, Donald Trump pode fazer todas as reuniões que quiser, mas a realidade é a realidade. Quem está financiando as fábricas? O Congresso destinou esse dinheiro? Sabe, você constrói as fábricas, mas quanto tempo leva para construí-las? Quer dizer, você pode fazer muitas isenções, mas no fim das contas, ainda precisa realizar levantamentos de campo e testes de riscos ambientais. Caso contrário, se expõe a processos judiciais de longo prazo. Esses testes às vezes levam meses ou até anos, se ainda não tiverem sido feitos. Você constrói a fábrica, contrata as pessoas, mas para isso, precisa de contratos que justifiquem as despesas. O Congresso disse, vamos comprar isso? Já chegamos a esse ponto, nunca vamos nos recuperar disso. Quer dizer, essa é a triste verdade. Na verdade, pode ser a boa verdade. Aliás, é a boa verdade. A boa notícia é que os Estados Unidos nunca vão se recuperar disso militarmente. E teremos que reduzir, o que é o motivo pelo qual a saída de Trump do Oriente Médio é uma possibilidade realista, porque acho que neste momento ele está desesperado para sair do Oriente Médio. Ele sempre quis sair do Oriente Médio, mas não podia fazer isso até que a questão entre Israel e o Irã fosse resolvida. E agora há a possibilidade de uma resolução, então poderemos sair do Oriente Médio, porque o que Trump quer é uma América fortaleza.
Ele quer garantir a segurança do Pacífico Ocidental, do Hemisfério Ocidental, e, em seguida, projetar poder no Pacífico. Mas o aspecto fundamental da estratégia de segurança nacional, na versão de 2025, era ter superioridade militar sobre os chineses. Como é possível ter superioridade militar se você não consegue se defender? Como é possível ter superioridade militar se todas as suas armas de ataque de longo alcance foram destruídas? Você está esgotado. Você não tem mais nada. Quero dizer, agora é o contrário. Garantimos a supremacia militar chinesa no Pacífico. É isso. Nunca vamos nos recuperar disso. Vamos sair da OTAN porque não podemos mais permanecer nela. Não temos poder militar suficiente para nos projetar dentro da OTAN. Então acho que esse conflito com o Irã ficará registrado na história como um dos mais transformadores de todos, porque a vitória é iraniana. E eu realmente acredito que o Irã vai vencer essa guerra. Resultará não na retirada dos Estados Unidos do Oriente Médio, mas também da Europa e do Pacífico. O Irã está derrotando os Estados Unidos em escala global. É algo grande, é algo enorme. Scott, a outra questão é que sabemos que Netanyahu queria essa guerra há muito tempo. Ele queria enfrentar o Irã e disse: esta é a cabeça do povo. O principal motivo disso é que ele vê o eixo da resistência como um povo. E o Irã é a cabeça desse povo. É preciso destruir o Irã, então todo o eixo da resistência vai desaparecer do cenário. Isso não aconteceu no caso do Líbano. O Líbano está revidando com força. Eu não te disse isso? Eu disse que o Líbano está em modo de pausa, que depois da perda de Nasrallah, eles precisaram se voltar para questões internas. Então o Hezbollah ficou em segundo plano, mas o Hezbollah não havia sido derrotado. E o Hezbollah nunca se retirou do sul. Eles fizeram algumas retiradas políticas, mas sempre tiveram a capacidade de voltar. E suas capacidades de mísseis não foram totalmente degradadas. E agora, graças à estupidez americana, o governo está dealing in every to respond with demais e no de Israel. O exército libanês é tão impotente quanto o dia é longo. Quer dizer, it's swing que foi ulifert do fong. A única força capaz de defender o Líbano é o Hezbollah, e eles estão acabando com Israel hoje. As forças terrestres israelenses são apenas pessoas. Este é um daqueles grandes momentos de despertar. Você se lembra de como, em 1967, a supremacia das forças terrestres israelenses se impôs contra todos os exércitos árabes, com exceção, talvez, dos jordanianos, que lutaram bem, mas não eram numerosos o suficiente? O Hezbollah está provando que um exército árabe pode derrotar os israelenses em um confronto direto. Acabou para Israel. Acabou. Eles perderam esta guerra. Estão mobilizando reservistas, mas os reservistas não querem lutar. E quem são os reservistas israelenses? Esses não são, sabe? Não são garotos que ficaram trancados em um porão com um conjunto de pesos e de vez em quando jogam carne crua lá embaixo e os caras ficam lá rosnando, prontos para agir. Tipo saindo do porão, como os dragões da Daenerys em Game of Thrones, quando saíram e queimaram os navios. Não, não é isso. São um bando de garotinhos efeminados, meninos da soja, que querem ficar em escritórios com ar-condicionado fazendo desenvolvimento de tecnologia. Essa é a grande coisa israelense. Sou desenvolvedor de tecnologia. E aí usam roupas apertadas demais e ficam desfilando por aí. E agora estão sendo informados de que precisam cumprir o serviço militar. E eles dizem, não. Eu quero estar em um escritório com ar-condicionado fazendo desenvolvimento de tecnologia. Não, você tem que ir para o sul do Líbano. Quer dizer que eu tenho que ir lutar contra o Hezbollah. Ninguém quer lutar contra o Hezbollah. Talvez as forças de operações especiais queiram lutar contra o Hezbollah, mas o exército israelense convencional não quer. Eles estão morrendo de medo. A 70ª Brigada Blindada, isso equivale a 2 batalhões lutando contra o Hezbollah. Essa é a brigada blindada de elite deles, a SETA. São os caras de elite,
e estão sendo esmagados pelas forças Ragwan. O Líbano, o Hezbollah domina o sul do Líbano. Em algum momento, você sabe, o Hezbollah vem se preparando para um contra-ataque na Galileia. Hezbollah has been preparing for a counterstrike into Galilee. Let's see what happens when that happens. Vamos ver o que acontece quando isso acontecer. Como Israel reagirá quando de repente Kiryat Shemona deixar de ser israelense e a bandeira do Hezbollah for hasteada ali? Ansarallah está entrando agora. Eles podem fechar o Bab al-Mandeb. Ah, droga, eu quase tinha um histórico perfeito. Sim, o estreito de Bab al-Mandeb, num piscar de olhos. Mas além disso, eles podem derrotar o exército saudita em um confronto direto. Quero dizer, estamos em um ponto agora em que a preparação militar da Arábia Saudita é inexistente. E se os iemenitas quisessem, poderiam retomar. Bem, digo retomar porque o sul da Arábia Saudita costumava ser parte do Iêmen, roubado pelos sauditas. O Iêmen poderia entrar lá e tomar de volta. E esse pode ser o resultado disso. E lá está todo o petróleo. Certo. Bem, nas províncias orientais, é possível fazer com que os xiitas se levantem e causem muita perturbação. Acho que, veja bem, o Irã está em uma posição em que não apenas vai forçar os Estados Unidos a deixar o Oriente Médio, abandonar a OTAN e se retirar do Pacífico, mas também poderíamos ver o fim da família Al Saud na Arábia Saudita. O que seria lindo, maravilhoso, perfeito. Poderíamos ver o fim dos Emirados corruptos, o fim dos Kuwaitianos corruptos, o fim dos Bahreinitas corruptos. Sabe, talvez até o Catar não sobreviva a isso. Oman, acho que está um pouco melhor. Mas isso poderia ser transformador para a região. A ironia, quero dizer, poderíamos continuar nesse raciocínio, é que o Kuwait se tornaria a 10ª torta província do Iraque quando tudo isso terminasse. Porque, se você fizer os emires corruptos do Kuwait fugirem, os iraquianos, você sabe, vai ser Saddam Hussein quem vai fazer isso. Serão os xiitas do Iraque dizendo, voltem para casa, querido. E não poderia haver um resultado melhor dessa guerra. Quero dizer, uma Israel enfraquecida, uma Israel repreendida, uma Israel que não seja mais capaz de projetar sua, você sabe, agressão brutal do jeito que faz. É o melhor resultado, perdendo apenas para tirar os Estados Unidos da região. Mas o terceiro resultado seria fazer uma limpeza nos Estados Árabes do Golfo. Uma limpeza completa. E seria ótimo, porque essas famílias corruptas não trouxeram nada de bom para a região. É tudo falso. Tudo que fazem é falso. Dubai era falsa, sempre artificial. Você já esteve em Dubai? Eu já estive em Dubai. É artificial. É simplesmente um lugar falso, 100% falso. E quero dizer, é divertido, sabe? Mas foi construída sobre o dinheiro do petróleo e depois com o capital ocidental chegando para criar essa percepção de um centro financeiro. Artificial. Agora acabou. Eles não vão se recuperar disso. E eu acho que não haveria resultado melhor do que ver esses estados árabes do Golfo todos colapsarem e o povo da região eleger seus líderes. Chega de nobreza, chega de reis, chega de cheques, chega de emires. É hora de presidentes e primeiros ministros. É assim que você transforma o Oriente Médio. Porque agora esse dinheiro, o dinheiro que vai ser tirado do subsolo, não vai mais. Você sabe quanto disso vai parar nos bolsos desses príncipes sauditas para que possam bancar todas essas coisas, seus estilos de vida luxuosos? Quer dizer, eles estão roubando o povo, descaradamente. É hora de o dinheiro do petróleo ir para um governo do povo, pelo povo e para o povo, e cuidar deles. E precisamos que os Estados Unidos saiam de lá de uma vez por todas. Imagine o Iraque sem envolvimento americano. Quero dizer, meu Deus, o Iraque ainda poderia alcançar tanto do seu potencial. E o mesmo vale para o Irã. Quero dizer, nem consigo imaginar como seria o Irã em um ambiente sem sanções, sem se preocupar com bases americanas à esquerda e à direita, vivendo em paz com seus vizinhos, seria um paraíso. Quero dizer, um país tão bonito para começar. Você consegue imaginar se o Irã pudesse pegar aquele dinheiro? Quer dizer, a hipocrisia do Marco Rubio. Se os iranianos não estivessem tão ocupados construindo mísseis, poderiam investir em seu povo.
Ei, Marco, vem pra Albany e dá uma olhada nesses malditos buracos, cara. Vem ver a infraestrutura. As pontes estão prestes a desabar. Talvez, se não gastássemos trilhões de dólares comprando armas para travar guerras ilegais de agressão, também teríamos um lar melhor, Marco. A hipocrisia da liderança americana. Quero dizer, a quantidade de dinheiro que estamos gastando em guerra, 200 bilhões de dólares, é o que estamos pedindo para pagar por esse conflito. Loucura. É. Crazy. Muito obrigado, Scott, por estar conosco. Certo. Grande prazer, como sempre. Tudo o que fazemos como dois amigos é conversar um com o outro, discutir as coisas. Mas afinal, a amizade. That's why I came on the show, because this É por isso que eu vim ao programa. Porque isso é sobre amizade. E é sobre ter uma conversa. Eu só quero que o seu público saiba que eu não estava sendo desrespeitoso com você antes. Eu estou tão irritado e frustrado agora que nem sei o que fazer. Como eu disse, eu não queria vir a este programa porque eu sabia. Minha esposa vive me dizendo que eu preciso aprender a ser uma daquelas pessoas calmas que simplesmente sentam e dizem: "Ah, sim, sempre calmo." Mas esse não sou eu. Eu sou uma pessoa que demonstra o que sente. E não fui programado para ser assim, embora provavelmente tivéssemos uma conversa intelectualmente mais equilibrada se eu fosse. Mas eu sabia que isso ia sair do controle, e é por isso que eu não queria fazer isso. Saiu do controle, mas acho que você fez um bom trabalho em trazer as coisas de volta. E foi uma honra e um privilégio estar no programa com você. it was an honor and privilege to be on the show with you. Sim, é sempre um prazer, Scott. Okay. Certo, tenha um bom dia. Bye bye. Tchau. Obrigado por assistir.